A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema O Evangelho e as Leis Morais, pelo expositor Ricardo Teixeira, do Centro Espírita Luz e Verdade. É uma imensa alegria ter sido convidado aqui para fazer um estudo com vocês da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. Meu nome é Ricardo, sou frequentador do Centro Espírita Luz e Verdade e vim aqui falar sobre o tema O Evangelho e as Leis Morais. Então, sejam todos bem-vindos. Para começar, para harmonizar os nossos pensamentos, eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, tá? Psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Tá? Vamos lá, então. A lição é de número 151. Ressuscitará. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Está no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 23. Vamos à explicação de Emmanuel. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e plano de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edifica-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí em instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em todas as partes nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito, mais ensombrado no sepulcro do mal, e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. E assim, nesse momento, depois dessa página que consola, nos ampara, imaginemos em nossa tela mental a figura do Cristo, amigo Jesus. Acima de tudo, louvamos a Ti e agradecemos essa oportunidade, a oportunidade das nossas vidas, a oportunidade da nossa encarnação, a oportunidade de conhecermos a doutrina maravilhosa que serve como uma luz no nosso caminho. Pedimos permissão para iniciarmos nosso estudo de hoje na certeza do porvir. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse, hoje nós vamos estar falando sobre o Evangelho e as Leis Morais. Olha que interessante. A gente escolheu
fazer uma apresentação das leis morais e como o Evangelho ele pode contribuir, ou como nós podemos contribuir, caminhar à luz do Evangelho de Jesus, né? Para começarmos, nós precisamos entender por qual motivo somos regidos por leis, né? A nossa sociedade, nós vivemos em sociedade, né? E todos nós, acho que está muito claro para que todos nós, cada um de nós, somos um universo próprio, né? Nós somos uma consequência das nossas experiências, ou seja, somos o que fomos, né? E nós temos algo ainda a evoluir, a acrescentar. O que nós devemos ser ainda, né? Então, essa diversidade de espíritos em evolução faz com que cada um de nós sejamos uma particularidade nessa grande família universal que somos nós. Cada um tem seu ponto de vista, né? Apesar de termos simpatias e antipatias relativas, agrupamentos de ideias, ainda assim nós temos a nossa individualidade. Desse ponto de vista, do ponto de vista social, que a gente pode dizer que, filosoficamente falando, existe e existiu a necessidade da criação de leis para que nós pudéssemos viver em sociedade de forma relativamente estável, né? Com o advento da lei, a gente passa a entender o que pode e o que não pode ser feito. Independente do nosso ponto de vista, vamos dar um exemplo pequeno para a gente entender. Se nós vamos morar em comunidade, de repente num condomínio, vamos viver num ambiente, dividir um ambiente, por exemplo, um prédio, um terreno com algumas casas, é importante que esse grupo de pessoas crie um condomínio, né? O que seria o condomínio? Definam regras se essas regras forem bem definidas, quanto maior a definição dessas regras, menor o risco de problemas no encontro, no choque de ideias, de pontos de vista de cada um, né? Então, é só um exemplo para a gente entender o quanto é isso importante. O combinado vale o que está combinado, né? Tem aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Então, assim, serve para toda a nossa sociedade, né? Apesar de nós sermos separados por regiões, sejam regiões municipais, estaduais, nacionais, né? Continentes, países, esse convívio da nossa humanidade ele é dividido em sociedades, e essa sociedade é regida por leis, o que nós vamos chamar aqui de leis humanas. Essas leis humanas elas servem para ditar o que o indivíduo pode ou não pode fazer, né? Até para evitar que nós tenhamos esse choque de ideias, né? Então, já entendendo essa necessidade da criação da lei, né, para que haja uma justiça relativa, né, a gente vai começar a entender também a diferença entre lei humana e lei divina, né? Também, na história da nossa humanidade, do ponto de vista da nossa religiosidade, das religiões, a gente percebe que também as religiões elas também traçam essa necessidade para definir o que são leis morais, né? Partindo do ponto de vista que não existe nenhuma sociedade que seja agnóstica, ou você pode ter uma pessoa que ela é ateu, que ela não acredita na continuação da vida após a morte do corpo físico, mas você não encontra uma sociedade inteira que é assim, né? Em linhas gerais, em toda a história da humanidade, nós carregamos a certeza do Criador,
nós carregamos a certeza de que algo não acaba, a nossa história não acaba depois da morte do corpo físico. É claro que são infinitas as teorias, é claro que são diversas as explicações, mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que as sociedades, a humanidade, ela espera o porvir, né? Então, também, no campo da religião, essa necessidade de trazer uma lei ou um conjunto de leis morais para entender qual seria a natureza desse espírito após o desenlace do corpo físico, como ele iria se encontrar. Então, devemos também seguir, seria interessante nós entendermos quais seriam essas leis morais. Do campo de vista aqui dos cristãos, né, somos cristãos aqui, né, nós, enquanto espíritas, nós tivemos 3 revelações que veio da espiritualidade, que vem através dessas leis divinas. Na primeira revelação, nós tivemos, no momento de Moisés, o recebimento dos 10 mandamentos, né? Onde ali, se nós lembrarmos daqueles 10 mandamentos, a gente vai entender que a sociedade, naquela época, ela precisava receber uma informação da divindade, ou seja, já o monoteísmo, né? A religião que veio através da cultura dos hebreus, já tinha noção de um Deus único, não é? E de lá para cá, e nós entendemos assim, ela também traz esse conjunto de leis que vem de Deus. Então, a gente recebe essa primeira revelação à humanidade, né? E Moisés, considerado o grande legislador, ele tinha uma questão para resolver. Ele tinha um povo que ele tinha ajudado na libertação, né? O povo hebreu foi libertado da escravidão dos egípcios, né? Então, essa população, por estar muito tempo escravizada, né, tinha ali tinha questões complexas do campo do instinto, né, de distância dessas leis divinas, desses 10 mandamentos que ele recebeu, e ele faz uma série de leis que nós chamamos de leis mosaicas, ou seja, leis feitas por um conjunto de homens, né? Vamos dizer aqui, simbolizar por Moisés, para complementar aquela necessidade da sociedade. Então, nós temos, nessa primeira revelação, uma informação interessante. Nós temos um conjunto de 10 leis divinas, mas que ainda Moisés complementa com uma série de leis que estão relatadas no Antigo Testamento, por exemplo, né? na Bíblia, da parte que é do Antigo Testamento, para ditar uma série de detalhes. Que nós poderíamos dizer hoje, né? Adaptar para os dias de hoje, o Código Civil, o Código Penal, né? Que são leis que a nossa sociedade hoje precisa, independente da religião, até porque o Estado ele é laico, o Estado não está ligado a uma religião específica, ou a nenhuma religião, então o Estado ele precisa seguir normas, né, que são, resumindo, as leis humanas. Mas tem um fato interessante que vale a pena nós comentarmos. Nós percebemos que as leis humanas, elas mudam de acordo com o tempo. Não sei se já aconteceu com vocês, se nós vamos ler as leis mosaicas, o que pode, o que não pode ser feito, tem coisas que não cabem mais nos dias de hoje. Se eu não me engano, tem uma lei lá que fala que, ditando quando o homem podia ou não podia fazer sua barba, né? E as penas eram penas gravíssimas. A gente pode achar que hoje isso não é necessário, mas naquela época era. O que aconteceu desse tempo para cá é que a sociedade ela evoluiu e algumas leis perderam sentido. Então, houve e tem a necessidade, e vai haver ainda, com certeza, a necessidade de uma adaptação dessas leis humanas.
As leis humanas, elas são proporcionais à necessidade da sociedade naquele momento. Vamos ver um exemplo. A gente pode analisar que o nosso Código Penal, o nosso Código Civil aqui do nosso país, ele sofreu algumas mudanças, né? Até, vamos dizer assim, foram adaptadas de acordo com a necessidade da nossa sociedade. Exemplo, hoje, a gente pode dizer que existe uma lei que fala que é proibido fumar nos locais públicos. Mas por que isso existe? Porque foi percebido que a sociedade percebeu os males do tabaco e percebeu que era importante criar umas regras na utilização do mesmo, né? Antigamente, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, essa lei não existia, né? E as pessoas elas consumiam o cigarro, o tabaco, de uma forma até trazendo uma imagem positiva, era um sinônimo de status. É só para ilustrar, tá? A gente não vai entrar no mérito se pode ou se não pode, se deve ou não deve, a questão aqui não é essa, mas é demonstrar a evolução da sociedade em relação a um tema específico, né? A própria posição da mulher, né? A gente pode destacar aqui a Lei Maria da Penha, as leis antigas a gente pode perceber que ela tinha várias brechas para valorizar o machismo, né? Para valorizar a impunidade, coisas que a sociedade já há algum tempo já não tolera mais. Então, foi necessário a criação de leis, a adaptação de leis para adequar o nosso momento atual. Óbvio que existe o preconceito, óbvio que existe o machismo, mas a gente percebe que existe uma evolução. Antigamente, na época dos nossos avós, na época dos meus avós, a mulher nem tinha um CPF, né? Ela usava o CPF do marido, né? Então, a gente pode também trazer essa adaptação para os dias de hoje, quando a gente fala do marco legal, quando começa a se falar sobre a criação de leis para o trabalho voluntariado, sobre o LGPD, uma coisa tão recente, protegendo os nossos dados, como é importante hoje na era da informação que tenha punição para o vazamento dos dados, o cyberbullying, né? Coisas que antigamente, termos que não existiam no passado, que precisam ser adaptados por causa da evolução, tanto tecnológica quanto moral da nossa sociedade. Isso está claro. Já as leis divinas, elas têm uma observação, elas são imutáveis. Se nós formos ler os 10 mandamentos, a gente vai perceber que ele vale até hoje. Nada que está sendo dito ali precisou ser mudado. E aí nós vamos destacar a segunda revelação, que foi a vinda de Jesus, né? A primeira revelação, Moisés, e a segunda, a vinda de Jesus. E essa vinda de Jesus, a gente percebe que ele traz um único mandamento. Olha que interessante. E esse único mandamento que ele traz, como segunda revelação, ele não entra em choque com as leis divinas que foram trazidas nos 10 mandamentos. Ele fala para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resume todas as leis divinas numa única frase, mostrando simplicidade. Se nós queremos entender e seguir uma lei moral ou as leis morais, basta que nós façamos essa instrução de Jesus. Novamente, Jesus também deixa claro que ele deixa claro a promessa de um consolador, ou seja, ele promete a vinda de um consolador para que possa explicar as coisas que ele deixou, até porque, vamos relembrar, apesar das leis morais ou leis divinas serem imutáveis, pode ser, e aconteceu de certa forma, que a sociedade ainda não estava preparada para receber algumas informações adicionais, algumas explicações extras. A grande justificativa para isso ainda era a falta da criação das ciências, né?
com o advento do positivismo, com a criação das ciências, ou seja, com a época da razão em evidência, nós recebemos a terceira revelação, que é exemplificada, exercitada, demonstrada pelo advento da doutrina espírita, né? E aí sim, nós vamos aqui apresentar, a título de curiosidade, a título de motivação, para que você possa se aperfeiçoar em estudo, porque é importante nós entendermos sobre a doutrina espírita. É importante porque a gente tem ali, como foi falado na prece, a gente tem a doutrina espírita como um farol para o nosso caminho, né? Então, se nós temos a escolha de trilharmos a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento contínuo, a doutrina espírita nos traz informações para que a gente possa colocar isso na prática, né? Então, a gente vai aqui, nesse momento, como objetivo desse estudo, mostrar qual é a informação que a doutrina espírita traz com relação a essas leis morais. E por que o evangelho, a prática do evangelho, né? Ele é uma ótima ferramenta para seguir essas leis. Lembrando, mais uma vez, que, às vezes, nos passa uma impressão de que nós somos, claro, no sentido figurado, nós somos como aquelas crianças que ficam serelepes nas escolas, né? Doido para fazer alguma coisinha, doido para fazer uma brincadeira fora do contexto, né? Uma peraltice, melhor dizendo. A gente olha para as escolas, por exemplo, e tem lá as regras, né? Geralmente essas regras vêm na nossa agenda escolar, ou um livro de coisas que pode ou não pode fazer, e parece que a gente fica ali procurando motivos para que a gente possa não a estar seguindo, né? E a vida é uma escola, né? A nossa encarnação aqui é uma escola. Qual é a grande motivação da gente poder apresentar as leis? Porque, como Joana de Ângeles disse para a gente, o sofrimento é a febre da alma. Então, se nós estamos sofrendo, o sofrimento é apenas um indicador. Um indicador dizendo assim, espírito, no meu caso, Ricardo, se você está sofrendo, você, de alguma forma, está se afastando dessas leis morais. Então, como eu não gosto de sofrer, e como eu acredito que vocês também não querem sofrer, não gostam de sofrer, e nós, infelizmente, nós sofremos, e já tivemos vários sofrimentos, ainda vamos sofrer ainda, até porque nós estamos em crescimento ainda, nós estamos no meio do caminho, né? Nós somos espíritos em evolução. Eu não gosto de usar o termo espírito imperfeito, que parece que Deus nos criou imperfeito. Não, ele nos criou com a centelha divina. É nós que escolhemos, aí voltando ao símbolo da criança, nós que escolhemos não dar importância a essas regras, porque elas, se existem, como foi dito agora no início do nosso estudo de hoje, tem um objetivo, para que nós possamos conviver em harmonia, para que possamos seguir uma estrada onde, de fato, nós vamos chegar no nosso objetivo, que é a nossa perfeição moral, né? Então, é importante nós conhecermos, né? Como Jesus disse, o Espiritismo é esse consolador que vai trazer as informações adicionais, tá? Vamos lá, então. No Livro dos Espíritos, a gente pode lembrar, eu não sei se vocês sabem, que é dividido em 4 partes. O Livro dos Espíritos é como se tivesse 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O primeiro livro, ou a primeira parte do Livro dos Espíritos, trata sobre as causas primeiras. Seriam aquelas perguntas filosóficas da onde nós
estamos vindo, para onde nós vamos, por que nós estamos aqui, o porquê das coisas. Essas causas primeiras, elas estão descritas nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Leiam o Livro dos Espíritos, ele é muito direto. Kardec faz as perguntas e lá estão as respostas dos Espíritos, né? No livro, na segunda parte do Livro dos Espíritos, ou seja, o livro segundo, o segundo livro que está dentro do próprio Livro dos Espíritos, nós temos as informações que tratam sobre o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Existe mesmo mundo espiritual? O que é esse mundo? Né? Então, nessa segunda parte, vamos ter ali essas perguntas e respostas tratando sobre esse assunto. Nós temos também no Livro dos Espíritos o livro quarto, ou seja, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que seria a última, que trata sobre as esperanças e consolações, que é a motivação, que é o nosso futuro, para onde nós vamos, né? E aí vocês vão pensar assim, mas você pulou a terceira. Não, eu não pulei. Eu deixei para o final, porque é o assunto aqui em questão hoje. E temos a terceira parte, que eu vou dizer para vocês que é minha parte querida, que eu gosto demais, que é justamente o livro terceiro, que cuida das leis morais, que vai da pergunta 614 até a 919, em item A. Então, esse grupo de perguntas e respostas da 614, então, se vocês abrirem o Livro dos Espíritos, começarem na 614 e lerem até a 919, que se divide em duas, né? 919 e 919A, nós vamos ter a terceira parte, ou o livro 3, o livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata especificamente sobre essas leis morais. Então, repetindo mais uma vez, o nosso estudo de hoje vai ser um estudo de apresentação. Nós vamos falar para vocês que leis são essas e convidá-los a estudarem, a, de repente, quem sabe, terminar esse estudo, essa palestra, nem que seja por curiosidade, abrir lá o nosso Livro dos Espíritos e dar uma folheada. Não, então hoje eu vou me concentrar nessa lei aqui que o Ricardo falou, que eu fiquei em dúvida. Vamos lá ler, vai ter tudo lá, perguntas e respostas, né? Lembrando também sempre do convite, né, aos grupos de estudos que nós temos nas nossas casas espíritas, né? Então vamos lá. Nós começamos com a lei natural ou lei divina, que na verdade é uma lei de apresentação. Todas são leis morais e leis divinas. Então, esse conjunto de perguntas está apresentando essas leis morais, a lei divina, qual é o objetivo dela, por que ela está ali, por que ela é importante nesse momento da leitura do Livro dos Espíritos. E eu queria destacar nessa parte o conceito que lá é falado de bem e o mal. O que é o mal? Lá está dizendo que o mal é a ausência do bem. Assim como o escuro é a ausência da luz, o mal ele só é a ausência do bem. Opa! Isso já traz uma reflexão interessante para mim. Então, quer dizer que quando eu não estou fazendo o bem, eu estou fazendo o mal? Mas eu não estou prejudicando ninguém. Então, vamos ler isso lá, porque é bem interessante essa reflexão. Aí a gente começa a entender a importância de fazer o bem, a importância da caridade, inclusive no momento que nós estamos vivendo. Ou seja, um livro que foi publicado em 1857, e ele é tão recente nos dias de hoje, né? Então, essa primeira parte é uma parte de apresentação. E aí nós vamos começar a complicar, né? A segunda lei que nós vamos estar falando, um conjunto de perguntas, é sobre a lei de adoração, que ali, na verdade, tira dúvidas sobre o que é adoração. A nossa sociedade, nós ainda, temos muita dificuldade com adoração.
A gente coloca, às vezes, todas as nossas esperanças num amuleto, de repente. Eu coloco um cordão, uma fita. Antigamente, eu gosto sempre de lembrar isso, porque quando eu falo de lei de adoração, eu lembro disso. Eu usava umas fitinhas de São Judas Tadeu, perdão. Cada fitinha que eu colocava era um pedido que eu fazia. É claro que isso não é ruim, isso não faz mal, mas nós precisamos entender, aprofundar o que está por trás disso. Olha, uma reflexão rápida. Será que pelo fato de eu colocar um amuleto, eu sou mais protegido de outro que não tem esse amuleto? Eu vou ainda além. Às vezes a gente tem o hábito de adorar pessoas. A gente pega alguém que se destaca ou alguém que tem uma facilidade, de repente, na fala, e a gente acha que aquela pessoa ali é referência moral, né? Até o dia que essa pessoa vai nos decepcionar. Aí a gente afasta das religiões porque a gente se decepcionou com uma pessoa. Opa, peraí, mas modelo e guia não é só Jesus? Todos nós não sabemos que todos nós aqui nós estamos no mesmo nível evolutivo, claro, alguns mais adiantados, outros nem tanto, mas em linhas gerais, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações e não é por acaso, numa transição para a regeneração. Então, todos nós estamos, em média, no mesmo contexto evolutivo. E aí, por nós não sabermos adorar, a gente bota a expectativa em alguém, de repente, que se destacou e está em destaque, e nos decepcionamos, porque essa pessoa, com certeza, ela está muito longe de uma superioridade, ainda mais da perfeição, igual Jesus, então não pode ser modelo para ninguém, e a gente decepcionado se afasta. Né? Então, olha como é importante nós entendermos a lei de adoração. Outra lei que é importante nós entendermos é a lei do trabalho. Nossa, como ela é importante, né? Se não fosse a lei do trabalho, nós estaríamos ainda lá nas cavernas, né? O homem não teria saído da caverna para caçar, vamos dizer assim. A necessidade que existe, imposta na lei do trabalho em nossas vidas, faz com que a gente evolua, faz com que a gente produza. Então, lá também está explicando o porquê disso. Essas leis também são ligadas. A lei de trabalho está intimamente ligada com a lei de progresso, vamos falar daqui a pouco. Então, por que nós precisamos trabalhar? Né? Então, está aí a explicação. É uma lei que trata sobre a lei de trabalho. Né? Então, seguindo aqui na nossa conversa, nós temos também a lei de reprodução. Olha como é importante, né? Porque através da reprodução que nós permitimos, que nós oportunizamos as novas encarnações, né? Vamos estar falando nessa lei sobre celibato, sobre casamento. Então, é importante a gente entender o que é essa lei de reprodução. Temos várias questões de preconceito a quebrar que está nessa lei, a própria questão da sexualidade, a visão do que é sexualidade, né? Então, Chico Xavier fala bem isso com muita propriedade no Pinga Fogo, né? Então, está ali demonstrado na lei de reprodução. Tem uma parte das leis divinas que trata sobre esse tema, né? E aí, a gente vai falar sobre a lei de conservação, né? Aquele instinto que nós temos de conservação. Quando nós estamos em perigo, aquele alerta, espera aí, eu preciso me proteger, eu preciso proteger as pessoas próximas a mim. Existe uma lei que dita isso, lei de conservação, muito interessante. E eu queria destacar nessa lei de conservação sobre a análise do necessário e do supérfluo. Nossa, quanto é importante nós sabermos o limite do que é necessário e do que não é necessário nessa nossa conservação. A gente exagera, né? Nós cometemos equívocos. Então, para que nós evitemos essas sanções, né? Estarmos fora de uma lei em equilíbrio, que nós possamos também entender essa parte do que é necessário e supérfluo, né? Falando em conservação, também temos que falar em destruição. Não sei se vocês sabem, existe uma lei que fala sobre destruição. Essa lei, ela é tão necessária ser entendida agora, em épocas de pandemia, está lá no Livro dos Espíritos.
Vamos lá para entender o que é destruição, o que pode, o que não se pode destruir, o que é justo, o que não é justo. As pessoas elas trazem a lei de destruição para explicar, justificar crueldades, pena de morte, aborto. Não, está lá tudo explicadinho do que pode e que não pode ser feito. Quando a gente fala pode e não pode, é no sentido dessa grande lei de causa e efeito, né? Que vamos comentar daqui a pouco. Então, precisamos entender por que existe a destruição em nossas vidas, por que existe a morte. A página falou, de certa forma, sobre isso. Então, é uma parte interessantíssima para nós pararmos e debruçarmos um pouco a nossa atenção na leitura do Livro dos Espíritos, né? Além da destruição, nós temos a lei de sociedade, a importância de nós vivermos em sociedade, né? Ali fala sobre insulamento, pessoas que se afastam, né? A tal da lei do silêncio, isso é legal, não é? Por que nós precisamos viver em sociedade? Por que precisamos viver em família, esses laços de família? Tudo acontece com um determinado objetivo. E é lá na lei de sociedade que a gente vai entender sobre essa importância. Falando em sociedade, falando em conservação e destruição, nós precisamos falar também da lei do progresso, que eu posso destacar aqui uma reflexão interessantíssima. Nós vamos descobrir que nós somos perfectíveis. Sabe o que quer dizer esse termo, perfectível? Querendo ou não, nós vamos evoluir. Querendo ou não, nós somos regidos por um nosso progresso. Nós não retroagimos, nós evoluímos. E aí a gente pode, se nós analisar a nossa humanidade, eu dei pequenos exemplos, posso falar da escravidão, do uso do tabaco, da condição da mulher. A gente vê que a gente percebe uma evolução no contexto histórico da nossa sociedade, né? Então, a gente percebe, também a gente fala sobre, nessa lei de progresso, a gente analisa também essa nossa humanidade e também a gente entende por que as leis humanas mudam, né? Porque elas precisam se adaptar a esse progresso que a sociedade já chegou e há de ainda chegar no porvir, nos próximos momentos. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento único na nossa sociedade, no nosso planeta, que é a transformação do nosso planeta em planeta de expiações e provas para a regeneração. Isso tem a ver com a lei do progresso. A humanidade, a pessoa, ela evolui. Quando eu evoluo, a minha família evolui, a minha população, a minha comunidade evolui, a minha sociedade evolui e o meu planeta também, por consequência, evolui. Que coisa bonita isso, né? Passando a lei de progresso, nós temos a lei de igualdade, somos todos iguais. Inclusive, vamos falar sobre as desigualdades. Somos todos iguais, mas como assim desigualdade? Nós temos desigualdade de aptidões, né? Temos tendências que a reencarnação explica. Mas, em linhas gerais, Deus ele nos cria simples e ignorante. Então, todos são iguais perante a Deus. E isso é muito bonito, porque se nós formos nos comparar a Jesus, Jesus é o nosso irmão maior que caminhou por esse caminho que nós estamos traçando, né? Ele fala no Evangelho, vós sois deuses. Ele diz que nós fazemos o que ele fazia e podemos fazer muito mais. Isso está sendo descrito na lei de igualdade, né? Continuando, nós temos a lei de liberdade, que trata sobre o livre-arbítrio, muito interessante, né? Mas também fala sobre a liberdade relativa, né? Nós temos aqui por exemplo, nós temos a opção da nossa escolha. Nós escolhemos fazer o que quiser, não existe uma influência, o que existe é o efeito sobre as nossas escolhas. Então, você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher aquilo que você plantou. Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você colhe o bem? Não colhe o bem, né? Então, não faria sentido isso.
Então, entender essa liberdade, que liberdade que nós temos está descrita nessa lei, nesse conjunto de perguntas que trata sobre a lei de liberdade. Logo após, nós temos uma lei linda que fala de lei de justiça, amor e caridade. É muito bom de ler, né? A gente vai entender que amor e caridade precisa andar com justiça, justiça precisa andar com amor e caridade. Se não existe amor, não existe justiça. Se não existe justiça, não existe amor. Então, é importante entender como isso está ligado. Por que Deus é infinitamente justo e bom? Está lá nesse conjunto de perguntas. E para finalizar, nós temos a lei, a parte que cuida da perfeição moral, né? E lá apresenta o que é o egoísmo, né? É importante te entender a percepção do egoísmo, mas, acima de tudo, lá a gente vai entender que nós somos atores da nossa perfeição. No Evangelho, ricamente, temos a descrição do homem de bem, e aí sim, por isso que o Evangelho nos ajuda a leitura, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ou estudar as palavras de Jesus, as bem-aventuranças, estudar o Evangelho que Jesus trouxe, nos traz esse entendimento desse homem de bem, que a gente acha que a gente está assim, não, eu já cheguei lá, estou por cima da carne seca. A gente vai lá no Evangelho, lê os caracteres do homem de bem, a gente percebe, meu Deus, como falta ainda muito. Então, a gente tem ali o caminho que a gente precisa, né? A gente tem também a análise da reforma íntima, que nós precisamos colocar em prática. Até porque, como nós falamos no início desse nosso encontro, o que nós queremos é sermos felizes. Independente, o que nós queremos é estarmos bem. O que nós queremos é colocarmos na prática tanto no campo do entendimento quanto no campo da atitude, esse amor que Jesus nos trouxe. Esse amor que ainda dá para perceber, dá para entender, mas em que muitas das vezes no nosso dia a dia ainda é difícil de ser exercitado. Então, meus amigos, é com carinho que eu deixo aqui essa apresentação. Esse estudo, na verdade, foi basicamente uma apresentação para que vocês se motivem a se debruçar nessa parte tão linda do Livro dos Espíritos, que é a parte terceira, né, dessas perguntas. Debruçar na prática do Evangelho de uma forma a entender o quanto isso é importante no nosso dia a dia. No dia que nós entendermos isso e colocarmos isso em prática, o universo vai conspirar ao nosso favor. E aí, a gente vai dizer, como diz Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, deixo aqui para vocês esse convite à reforma íntima e que todos nós possamos ser um pingo de luz do Evangelho de Jesus. Então, nesse momento, eu vou convidar a todos para que vocês possam nos unirmos nesse momento, em pensamentos. Convido a que nós possamos unir os nossos corações e vamos elevá-los à espiritualidade amiga, num cântico de gratidão, ressoando em nossos sentimentos essa sensação de gratidão, a sensação do amparo de Jesus, a sensação de que não estamos sós e realmente não estamos sozinhos. Amigos, agradecemos essa oportunidade. Pedimos permissão para encerrarmos o nosso encontro de hoje. Amigo Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. Salva-nos através do trabalho redentor. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma ótima semana.
Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 23 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, pelo expositor Alan Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade, com o tema Jesus é Amor. Aguardamos vocês!